A gente falou do amigo do André, que infelizmente aconteceu isso do Deva. O que fazer? Você acha que Uhum. compra, na sua visão, vende ou mantém, fica neutro? Dúvida que eu recebo muito forte do pessoal é: será que vai voltar a ser o que era antes? Quando a gente vai para o mercado de ações, geralmente recomendam entrar em setores perenes, como bancos, elétricas e tal. E em fundos imobiliários, o cara que está começando e não quer passar muito susto, o que ele deve fazer? A vacância. Quando que o investidor sabe, por exemplo, essa vacância está muito alta? Aham. Tô preocupado com esse fundo, não vou comprar. Ou não, essa vacância é tolerável, para mim tá tudo bem, vale a pena. Muitas pessoas aqui que conversam com a gente são iniciantes, né? E eles perguntam assim: poxa, André, quando a gente vai para o mercado de ações, geralmente vocês recomendam entrar em setores perenes, como bancos, elétricas e tal. Aham. E em fundos imobiliários, o cara que está começando e não quer passar muito susto, o que ele deve fazer? Cara, é importante realmente ele focar em grandes setores. Como você falou, para ação é bem interessante o setor bancário, né? Já para fundo imobiliário não é. Por quê? Quando a gente investe em fundo imobiliário, a gente está investindo não na empresa, mas sim no imóvel, né? Então é importante a gente olhar para o longo prazo a utilidade daquele imóvel. Por que que no mercado acionário banco faz sentido e para fundo imobiliário não faz? Porque o que a gente está percebendo, logicamente, é o fechamento de agência bancária, né? Então, muita gente. E é mais barato para a própria instituição manter tudo aquilo online, né? Celular, computador, e fechando aquelas agências que não são centrais, né? Não são as principais ali dos bancos. Então, é um setor que eu não invisto, né? Em fundos imobiliários é o setor de agência bancária. Porém. E andou se valorizando, né, Gabriel? E andou, porque realmente. BPO, né? Qual é a grande questão de agência bancária? A localização é muito boa, né? Quando você olha para agência bancária, geralmente são localizações centrais, Comercial. muito boas. Então, assim, tem contratos, né? Muitas delas têm contratos, mas o próprio BPO já está com alguma dificuldade em renovação com o Banco do Brasil, né? Então, para longo prazo, né? É um tipo de fundo imobiliário que eu não gosto de ter na minha carteira. Não, nem eu também não gosto. Tem gente que gosta, né? Eu respeito a opinião de cada um, mas eu não coloco. Porém, a gente tem setores que realmente são muito fortes, como é o caso de galpão logístico, né? Eu acho que hoje, sem sombra de dúvidas, é o mais forte, porque existe uma demanda muito forte por esse tipo de imóvel no Brasil, né? Então, a busca é muito grande, mas a oferta por isso ainda é muito baixa, tá? Então, o e-commerce está vindo de forma muito forte atrás desse tipo de imóvel e o mercado não tem para oferecer. Então, quem tem os bons ativos está saindo na frente de todo mundo. Por isso que existem hoje fundos imobiliários que estão construindo seus próprios imóveis, como a HGLG, XPLG também já faz isso, né? Porque realmente é um mercado que tem muito para crescer. Então, ele está vivendo aquela fase do ciclo imobiliário de expansão, tá? Então, é um tipo de segmento que tem muito para crescer nos próximos anos. Setor de shopping, lajes comerciais, né, de edifícios de escritórios, são setores que já são concretizados na economia também, né? Então, aquele setor que não tem aquele potencial tão grande de expansão como o galpão logístico, mas são muito concretos, são esses dois. E varejo também, urbano, também está crescendo bastante. Então, seriam esses aí que eu vejo muito fortes. E também tem a questão de papel, que aos poucos também vem tomando uma proporção bem forte no mercado. E tem um ponto importante em fundo de galpão, que é o seguinte: as empresas têm galpões que são muito bem localizados. E para você mudar a logística, né, de repente, de uma empresa grande, de um varejo, para ela sair daquele galpão e mudar, muitas vezes é inviável, uma logística enorme. Então, quer dizer, os galpões, os bem localizados, muitas vezes o inquilino não vai mudar de uma hora para outra, né? Porque tem toda uma logística, tem todo... O e-commerce ali, às vezes, é perto, né? Da loja, né? Então, assim, é perto da casa. Perto da casa do cliente, né? perto... Porque eu vejo cada vez mais as empresas fechando as lojas, né? Porque, vamos supor, o cara tem uma loja no shopping, ele tem que pagar o aluguel, luz, segurança, funcionário, comissão pro funcionário. Então, ele alugando um galpão e vendendo pela internet, é muito fácil, né, Gabriel? O cara vai lá, compra aqui pela internet, o produto chega aqui em um dia ou até menos, porque o galpão vai estar ali como um ponto de armazenagem próximo à casa dessas pessoas. Então, o cara que é forte no e-commerce, ele já sabe, opa, onde estão minhas principais vendas? Vou posicionar meu estoque ali. Ou seja, a logística fica mais fácil, o frete fica mais barato. E aí, essas empresas, principalmente de varejo, né, que tem margem pequena, elas vão se diferenciar nessas pequenas questões, né? Com certeza. Por exemplo, tem um fundo BTLG,
né? Fundo de galpão logístico. Ele tem galpão logístico a 30 quilômetros do centro de São Paulo, né? Então é muito próximo do consumidor final realmente, né? Então por que o e-commerce ele busca isso? Para garantir a entrega em um dia. Isso para a concorrência, né? É algo fenomenal o cara conseguir garantir, né, essa entrega tão rápida. Então, se esse fundo imobiliário, por exemplo, se você abrir o relatório gerencial dele, são 10 imóveis que ele tem ali no raio 30, 60 e 90 quilômetros do centro da maior capital da América, né? Então, é bem importante essa questão de localização também, porque isso ajuda a vacância a ser reduzida, né? Então, grandes fundos imobiliários que têm boas localizações, basicamente não tem espaço vago, né? Tá tudo preenchido, tudo ali trazendo retorno para dentro do fundo e garante os melhores inquilinos, sem sombra de dúvida. Isso é uma pergunta muito boa, vacância. Quando que o investidor sabe, por exemplo, essa vacância está muito alta, Aham. tô preocupado com esse fundo, não vou comprar. Ou não, essa vacância é tolerável, para mim tá tudo bem, vale a pena. Lógico, a melhor vacância, logicamente, é aquela zerada, né? Que todos os espaços estão preenchidos. Mas como é que a gente pode, de fato, comparar, né? Não dá simplesmente para eu comparar um fundo de galpão com um fundo de lajes, nem um fundo de galpão com fundo de varejo, nada do tipo. É importante a gente entender que, para a gente fazer uma boa comparação, a gente tem que pegar coisas semelhantes, né? Fundos imobiliários semelhantes. Então, por exemplo, se eu quero comparar se a vacância do HGLG está maior do que a média de mercado, eu vou comparar ele com o XPLG, com o próprio BTLG ou com outro fundo de galpão próximo ali a ele, né? Então é importante a gente entender isso. Geralmente, as maiores vacâncias, se a gente for pegar aí dos principais segmentos, hoje estão nas lajes corporativas, né? Então é um segmento que ainda está se recuperando, é um segmento que em alguns casos tem 15, 20, até 30% de vacância, né, nos imóveis, mas é uma vacância que está diminuindo também. O restante do mercado, se a gente pegar aí shopping e galpão logístico, geralmente esses grandes fundos têm uma vacância menor do que 10%, né? Então é uma vacância realmente que é bem tolerável, essa vacância de shopping, de galpão, de varejo menor do que 10% seria uma métrica boa. Mas, por exemplo, o HGRE, né? Tá com uma Uhum. vacância, se eu não me engano, é 20 e poucos por cento. Vale a pena? Pois é. Por serem lajes boas? Qual é a grande questão, né? E isso até é uma estratégia que existe no mercado que se chama compra de vacância, né? Então, por exemplo, um fundo como esse que você citou, HGRE é mais de 20% de vacância, né? Então, 20% do espaço que ele poderia estar gerando de receita simplesmente não está, né? Mas será que nos próximos meses e nos próximos anos eu vou ter inquilinos para colocar ali dentro? Muito provavelmente sim, né? Então, faz sentido investir no HGR hoje, com esse valor que ele está em mercado, com o dividendo que ele está pagando, visando esse potencial futuro. A estratégia que a gente chama de comprar vacância, entendendo que o imóvel tem qualidade, que tem procura e que a gestão faz um bom trabalho. Tá? E acho que o cara tem que ficar esperto também, porque, por exemplo, se ele olhar um ativo que é monoativo, com um ativo só, ele vai olhar lá, vacância zero. Ah, esse aqui tá beleza, só que, pô, tem um imóvel só. Exatamente. Aí se também desalugar, vai pra 100%. Então tem que tomar cuidado. Agora eu vou te falar um negócio, Gabriel. Você citou um ponto importante, me lembrou a história de um colega. Vou até falar o nome dele aqui, porque ele é muito amigo meu, o Ivan. Ele me ligou esses dias e falou assim, André, na verdade ele mandou um print, não falou nada, só mandou um print da corretora dele e tava lá, menos 40% no patrimônio. Ele tinha investido 100 mil reais, ele investiu 100 mil reais em um fundo imobiliário de papel, no Deva 11 no caso. E aí o que acontece? Ele concentrou todo o dinheiro dele de fundos imobiliários no Deva 11, por quê? Porque foi ganancioso em relação aos dividendos. Viu lá, pô, 20% ao ano, quero ganhar 20% ao ano. Não se atentou à questão do risco. E aí o que aconteceu? O Deva 11 tomou alguns calotes, tomou pau, ele tá com uma desvalorização de 40%. Então, ou seja, perdeu não, porque não vendeu ainda, né? Quem sabe um dia o Deva 11 volte, mas tá lá com menos 40 mil reais, tá assustado. E aí, conversando com ele, eu falei, né? Aliás, um recado importante aqui para quem tá nos ouvindo e nos assistindo. Diversifique a carteira de vocês, né? Não concentre todos os ovos em uma cesta só. Avaliem o risco e saibam o que vocês estão fazendo, porque tá na renda variável, você pode ganhar, mas também pode perder, como foi o caso do Ivan. Agora, a gente falou do amigo do André, que infelizmente aconteceu isso do Deva. O que fazer? Você acha que compra, na sua visão, vende ou mantém, fica neutro? No caso do Deva. Do Deva, Pois é. Lógico que a gente tem que entender o momento do fundo, né? Como o André já trouxe aqui.
é um fundo imobiliário que sempre se mostrou mais arriscado para o mercado, né? Então, quem entrou tinha que ter isso em cabeça, né? Que é um fundo imobiliário que sempre buscava esses altos retornos por ter mais risco também na operação. Mas atualmente, como é que estão as coisas? Parte ali dos CRIs do fundo imobiliário não estão cumprindo com o pagamento. A gestão está tomando suas proporções ali de ir atrás judicialmente, de buscar a garantia ali, as garantias, né, que se tem de cada um dos ativos e buscar essa volta ali dos pagamentos, né? Então tá em fase de negociação, mas até isso se concretizar realmente demora um certo tempo, porque a gente sabe que toda essa burocracia não é simples e não é fácil. Então até tudo isso voltar a se estabilizar vai demorar muito tempo. E é uma dúvida que eu recebo muito forte do pessoal, será que vai voltar a ser o que era antes? Eu acho que tem total potencial, tá? Pelo tamanho do fundo, pela quantidade de cotistas que o fundo tem e pela carteira total do fundo, a gestão tem todo o potencial para fazer isso acontecer, mas eu considero que não é algo que vai ser rápido, tá? Então não considero que, por exemplo, esse ano o Deva vai passar de R$100, vai voltar a pagar mais de R$1 de dividendos. Não, eu considero que é uma construção, né, uma volta que vai acontecendo gradativamente para nos próximos aí, pelo menos 2 anos, o fundo imobiliário voltar com 100% ali da carteira bem, tá? Então, aí fica num critério da pessoa que já investe, né? Manter ou não. E eu acho que tá certo as duas escolhas, né? Não manter e comprar outros fundos imobiliários e manter e pensar no longo prazo. Depende muito aí da estratégia do investidor. O HCTR também? Tá na mesma, o HCTR condição. vai na mesma condição porque tem ativos muito parecidos, né? E às vezes até os mesmos do Deva. HCTR, Deva, VSLH, O Tord também o apanhou Tord, muito, né? tá indo todos nessa direção.